aquele tabu que se ele for lá, tiver um diagnóstico e ele tiver que fazer uma cirurgia, que ele vai ficar impotente. Sim. E só complementando a questão da visão da impotência, Elizabeth, é que é assim também. Quem quiser participar, fazer pergunta, é como a Elizabeth falou no início, né? Nós não somos médicos, nós estamos falando informações da psicoterapia, né? Da técnica da hipnose, porque quando a gente fala em impotência, essa impotência ela não está representada só no ato ou na questão da sexualidade, mas é quando você descobre, quando você tem um diagnóstico desse, você enfrenta uma impotência na vida. Você não pode trabalhar, a sua vida vai mudar. Então, você imagina que quando uma pessoa está diante de uma possível descoberta como essa, ele se vê diante de uma impotência geral. Vai ramificar para todas as áreas da vida. Vai ramificar para todas as áreas da vida. Por isso que eu olho sempre, né? Desde que eu estou na terapia, eu olho com muito respeito para os medos humanos. Porque aparentemente, o medo é uma coisa que, com uma conversa, ele vai desaparecer. Mas quando você vai a fundo, você vê que aquele medo tem muitos argumentos. E aquela pessoa, ela precisa de ajuda para enfrentar os medos. Trabalhar o medo também é trabalhar o preventivo. Com certeza. Porque quando eu supero o medo, eu tomo coragem, e o terapeuta está aí para isso. Quando eu supero o medo, quando eu tenho a informação, eu tenho a condição. Semana passada a gente falou de decisão, né? Quando eu supero o medo, eu consigo decidir. Não, vou marcar uma consulta e vou fazer. Porque eu sei que se eu fizer esse preventivo, eu vou me livrar de consequências muito graves e esse é o caminho certo. O Isidoro mostrou ainda há pouco o lacinho que representa, que está meio caído aqui. Está feito, olha lá, um lacinho, ó, Isidoro. Eu e o Wagner aqui estamos te presenteando para que você também possa usar aqui durante o mês de novembro, se você lembrar e quiser ir aderir, né? Ou até desfilar com ele aí, que isso aqui, quando a pessoa olha para você, ela sabe que você tem o respeito pelos homens, né? O importante é a consciência. Né? Eu estou entregando aqui para vocês, como eu quero justificar mais de uma vez, que nós não somos médicos, mas por conta de experiência de consultório e pela vida também, né? Eu sou uma mulher de 65 anos, então tenho bastante coisa que é verdadeiro na minha história. Então, Isidoro... Oi? Só dá um alôzinho aqui, que quem está acompanhando a gente é Maria Cristina Alves, tá? É a menina das joias. Que ótimo. É a Cris, né? E ela falou que o diagnóstico preventivo salva vidas. Com certeza. Perfeito. Com certeza. Perfeito. O nome já diz, né? O preventivo, né? Então, Isidoro, aqui tem umas características que o homem pode se autoanalisar independente de ser o mês de novembro ou não. No mês de novembro a gente vai enfatizar, mas no resto do ano você é homem, um homem que tem vida saudável, um homem que trabalha, que é pai de família e que quer ter uma vida sexual intensa ou menos intensa por sua escolha, por seu gosto, mas que a vida sexual faz parte, sim, do comportamento humano, não só dos homens, como das mulheres, mas principalmente dos homens, que a gente sabe que no relacionamento a ejaculação ou a impotência, ela é muito clara, né? A gente nem vou entrar nesse âmbito, mas é onde o homem vai se olhar primeiro. Então, tem algumas características que você pode se observar. E aí, eu falo para a ala masculina, mas falo para a ala feminina, porque às vezes uma filha ou uma esposa ou uma mãe de um menino pode notar durante o processo de convivência em família alguns sintomas. Micção frequente, que é fazer xixi toda hora. O fluxo urinário ele pode ser fraco ou interrompido. Qual seria o ideal? Aquele jato ininterrupto e com força. Sim. Aquele jato que faz espuma no vaso. Uhum. E aquele espingo que as mulheres ficam loucas. Se eu pudesse conduzir o órgão sexual do homem, teria uma privada só com um buraquinho lá dentro das casas de todas nós. Mas, e olha que o alvo é grande, hein? Mas tem homem que erra.
Então, às vezes ele erra porque ele já está com algum problema. Sim. Se o jato for forte e ele vai se conhecer, ele vai direcionar para o centro do vaso. Agora, se o jato é curto, o que aconteceu? Ele pingou lá no vaso, né? Que pode ser uma característica para a dona de casa observar e conversar com o seu parceiro. Ele também pode ter vontade de ir frequentemente no banheiro, principalmente à noite. Então, se o seu companheiro está se levantando várias vezes durante a noite, vamos olhar com carinho, perguntar o que ele precisa de ajuda. Às vezes, eles vão também perceber um pouquinho de sangue, ou na urina ou no sêmen. Né? Então, também é uma observação bastante interessante. E vem aqui o grande monstro de todos os homens, a disfunção erétil. Sim. Né? Então, esse é um sintoma, eu acho que é o que leva o homem para um consultório. Ele pula todas essas outras etapas. Sim. Mas nessa, ele não tem como correr. Sim. E agora, tem uns outros sintomas que minha pesquisa dá, mas aí ele pode ser confundido se ele não vier acompanhado de um dos itens acima. Como dor no quadril, muitos homens têm, mulheres também têm. Dor nos ombros, nossa, eu tenho uma dor no ombro que eu morro. E outros, pode ter até dor nos ossos, numa forma geral. Mas aí tem que acompanhar um outro sintoma. Wagner, quer colocar alguma coisa em cima